Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que você vai ouvir esse podcast, mas eu quero desejar um dia abençoado na presença do Senhor, desejar uma paz do Senhor a todos. E hoje nós estamos aqui com uma convidada para lá de especial, a nossa irmã Luciane, que serve ao Senhor com muita alegria, que contribui no reino de Deus em todas as áreas, nos bastidores, aparecendo, mesmo às vezes sem querer, irmãos. Nem sempre ela quer, não, mas ela está aí contribuindo com a obra do Senhor e nós vamos hoje conhecer um pouco da história da irmã Luciane. Tudo bom, irmã Tudo Luciane? bom? Paz do Senhor, pastora, paz do Senhor a todos. E aí nós queremos já começar entendendo um pouco da sua trajetória, como que foi a sua vinda até hoje na presença do Senhor. Irmã Luciane, como que foi a sua conversão? Quem era você antes de conhecer a Cristo? Eu era uma pessoa muito egoísta, eu só pensava nos meus bens, nos meus valores, então o que importava para mim era eu estar bem e minha família estar bem. Então, se tivesse tudo dentro dos conformes, para mim estava ok. Uau! E aí, mediante isso, você conheceu Jesus. E como que isso foi mudando dentro de você, irmã Luciane? Eu comecei a ver que eu tinha problemas, mas as pessoas também tinham problemas. E às vezes os problemas das pessoas não chegava nem aos pés do que os meus eram, né? Então eu sempre me sentia vitimizada, né? Mas eu via que tinha pessoas que precisavam mais do que eu, né? De uma solução. E eu achava que o meu superava o dos outros. Mas aí quando eu comecei a me colocar no lugar do meu irmão, eu vi que eu poderia deixar os meus problemas um pouquinho de lado para dar atenção àqueles que precisavam. Uau, uau. E aí você, dentro desse contexto, você observando que o outro também tinha dor, você começou a se colocar no lugar do outro, e aí você começou a exercer o amor de Jesus na vida das pessoas, né? Sim. E foi mais ou menos em que tempo? Como que você conheceu Jesus? Você já era da Igreja Assembleia? Como que foi assim a questão do seu levantar a mão e reconhecer Jesus como Salvador? Não, eu vim de um outro ministério. Na verdade, eu frequentava o outro Uhum. ministério, né? Eu entrava e saía da mesma forma, né? Eu não tinha convívio com as pessoas. E eu lembro que quando dava, eu ia na igreja, levava os meus filhos. E um belo dia, uma irmã chegou no meu portão e falou que isso era numa quinta-feira, que ia ter um batismo no domingo e que eu ia ser batizada. Então eu não estava preparada para aquilo, mas eu fui, né? Hum. Então eu fui batizada e continuei ali, mas da mesma forma. E fiquei ainda alguns anos ali naquele ministério. Foi quando o meu filho conheceu o ministério, não era o tempo de avivamento ainda, né? Uhum. E ele começou a frequentar junto com minha irmã. E aí eu vi que tinha algo diferente nele, e aí eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, Deus, como que pode? Eu quero estar na tua presença, quero a minha família na tua presença, mas eu tô me sentindo vazia, e como que eu posso estar num ministério e meu filho estar no outro? Então foi aí que eu comecei a visitar o ministério, já era o tempo de avivamento, eu não cheguei a conhecer o ministério antigo, do antigo pastor, e fui chegando devagarzinho, devagarzinho, e acabei ficando. Na verdade, eu nem percebi quando eu já estava fazendo parte desse corpo, dessa família. Meu Deus, irmã Luciane, e você dizendo isso, é, eu posso refletir quantas pessoas, acontece também no Ministério Tempo de Avivamento, as pessoas elas vão à igreja, elas frequentam a igreja, mas elas não conseguem se sentir parte do corpo de Cristo, elas não sabem por que elas estão ali, e isso ao invés de ser benéfico na vida da pessoa, acaba sendo o quê? Maléfico. Acaba causando dano na vida da pessoa. Porque a pessoa acha que as coisas não acontecem na vida dela por causa de Jesus. Mas não é por causa de Jesus. É porque, assim como você falou, né, você não tinha permitido ainda você conhecer o Senhor, você tinha conhecido a religião. Mas o Jesus do de se colocar no lugar, do sentir a dor, você ainda não tinha conhecido.
E aí, mediante, né, essa transição, você começou a entender que não era só ir à igreja, porque você viu a diferença na vida do seu filho. E para quem não sabe, ela é a mãe do Mateus. E eu já quero convidar você a procurar o podcast do Mateus, irmãos, aí para você estar assistindo, para vocês verem que ele é um jovem que está completamente decidido a viver a sua vida nos pés de Jesus. Ele sabe que ele pode alcançar lugares altos aqui nessa terra, mas que não existe lugar mais alto de se estar do que nos pés de Jesus. E ela tem esse privilégio de ser a mãe do Mateus, e através desse privilégio você recebeu o avivamento. Então, assim, nós não podíamos deixar de contar a sua história. Você é uma mulher avivada. Eu tenho certeza que você ainda precisa melhorar em várias fases na sua vida. Muito. Assim como eu também preciso, porque nós precisamos todos os dias receber esse avivamento em Deus, mudar em Deus. Mas é muito lindo ouvir isso de você, de você. Ninguém chegou para você e falou, né? Você está indo de uma forma errada, não, mas o próprio Espírito de Deus te convenceu que você não ainda tinha encontrado ele, mas sim a religião. Mas nessa manhã, um convite que nós deixamos para quem está nos ouvindo: queira conhecer Jesus. Sim, Jesus, ele é fundamental, ele é a base de tudo. Primeiro você coloca Deus em primeiro lugar, depois ele vai suprindo todas as suas necessidades. É automático. É como você. É a fé. Primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Exatamente, uau. E mediante a isso, você conheceu o tempo de avivamento dessa forma. O Mateus já estava lá. Isso. E você veio. Isso. Aí eu vim caminhando devagarzinho, né? E acabei me identificando com o ministério, né? Vi que tinha algo diferente, né? No início eu achava que era um povo doido, né? Gritava, né? Isso, né? Mas assim, eu vejo que é a forma de Deus trabalhar na vida da gente, né? Que a gente vai buscando e ele vai fazendo a obra na vida da gente sem a gente mesmo perceber. Né? Irmã Luciane, eu lembro que você chegou a ser líder do círculo de oração. Você se imaginou já sendo líder de um círculo de oração? Não, na verdade, quando eu recebi a mensagem, eu achei que era para mim ser do círculo de oração, mas eu ia ser uma liderada. Né? Quando eu cheguei na reunião, que eu vi, eu fiquei assim, impactada, eu não tinha nem noção do que poderia acontecer, mas assim, eu aceitei o desafio, né? Era eu, a senhora, né? E a diaconisa Mirella. Mas assim, igual vocês falaram, a gente vai estar aqui para te dar suporte, a gente vai estar aqui para se ajudar. E lembrando que, né, eu lembro que nesse dia nós não sabíamos quem seria, né? O pastor mandou uma mensagem surpresa e quando a gente chegou lá foi um impacto também. Até para mim, naquela época foi, porque eu tinha vindo de um processo que eu tinha deixado a liderança do círculo de oração por falta de maturidade, né, infantilidade da minha parte. E aí nós passamos um processo de 1 ano de joelho, orando pelo círculo de oração, para Deus levantar uma nova liderança, para Deus levantar as regentes. E aí eu lembro que nós recebemos a mensagem, quando nós chegamos lá, o Senhor tinha preparado essa surpresa e foram muitos desafios. Como que você se sentiu sendo líder do círculo de oração? Como que foi o desafio? Fala um pouco pra gente aí. Porque de repente tem uma irmã aí que vai passar por esse processo para ela entender. Na verdade, foi um desafio muito grande, porque eu confesso que eu não tinha o hábito de estar lendo a Bíblia constantemente e o hábito de orar todos os dias. A gente fazia aquela oração quando a gente acordava, quando a gente dormia, obrigado, Senhor, pelo dia, né? Abençoe, né? E assim, foi um processo de amadurecimento mesmo. Eu aprendi muito com cada mulher também. Assim, é um desafio, porque são muitas mulheres, cada um pensando de uma forma, né? Mas assim, Deus vai capacitando a gente e nós fomos rompendo em fé. Exatamente. Eu costumo dizer que irão passar várias pessoas na nossa vida. Algumas pessoas, elas vão nos ensinar de uma forma extraordinária. Nós vamos querer mudar, nós vamos querer fazer igual a essa pessoa. E outras pessoas, elas vão nos ensinar
a não ser como elas, a não fazer exatamente o que elas fazem, a não fazer o que elas fazem. Então, assim, você que faz parte de um ministério, que vai chegar o desafio da liderança, que vai chegar o desafio de algo, de fazer parte de um círculo de oração, de algo na sua vida, queira se aproximar de pessoas que têm exemplo de realmente do que fazer, de como fazer, de mudança, de avivamento, né? De querer realmente conhecer esse Jesus, querer viver em novidade de vida. Muitas pessoas, irmã Luciane, elas não são líderes de círculo de oração, elas não fazem parte, elas são cristãs, mas elas não têm o hábito de ler Bíblia, não têm o hábito de orar. Só que a vinda fundamental do cristão, independente de onde ele estiver, é a leitura da Bíblia, é a oração. Então nós precisamos entender que independente de estar em um cargo ou não, de estar... Você aceitou Jesus, você reconheceu Jesus, leia a Bíblia, vai ser o seu alimento, assim como nós precisamos do arroz, do feijão, da carne, do ovinho frito para se alimentar, para nossa matéria física aguentar, suportar. Nós precisamos de alimento através da oração, do relacionamento, do conhecer Jesus. E foi um tempo de profundidade na sua vida, né? Porque orava muito, o círculo de oração, e lia muita Bíblia, Isso né? aí. Na marra, né? Isso aí. Mas aí depois acaba se tornando um hábito mesmo, né? É coisa que faz parte do nosso dia a dia, como você tomar banho, como você se alimentar, né? Quando você não ora, não lê a Bíblia, você sente falta, fica faltando algo no seu dia. Exatamente. Né? E hoje, irmãos, a irmã Luciane, essa mesma Luciane que não tinha o hábito de ler, de orar, é uma mulher que todos os dias envia devocionais da palavra de Deus para o nosso telefone, que é um alimento dentro desse devocional. Com certeza, ela lê o devocional, ela também medita no que está escrito ali, e se ela viu que é importante para ela compartilha. E ela compartilha com as mulheres da igreja, eu tenho certeza que ela que faz parte de uma lista de transmissão, e muitas mulheres hoje. Aí, então você vê o que Jesus pode fazer. O que Jesus pode fazer. E aí depois eu lembro que você passou por um processo e você foi também ser líder do grupo da família. Pois é, eu falo que Deus tem um mistério muito grande na minha vida, né? Primeiro, lá no outro ministério, eu caí de paraquedas, onde fui batizada, né? Nem sabia o que era. Depois, passei pelo círculo de oração, né? Já estava no círculo de oração quando eu, sem querer, caí de paraquedas no ministério da família, né? Que os líderes eram o presbítero Roberto Guimarães e a irmã Vera. E aí, eu e meu esposo, nós oferecemos a nossa ajuda, né, para levantar dinheiro, porque nós temos na nossa igreja o encontro de casais, e só com a venda dos convites a gente não consegue arcar com todas as despesas. Então a gente tem um trabalho todo por trás durante o ano todo, né, que ajuda nesse evento. E aí nós oferecemos a nossa ajuda, e aí eles aceitaram, né? E aí nós fomos ajudando, e daqui a pouco o pastor levantou a gente como líder também para estar ajudando eles, né? Aí eu falei, meu Deus. Mas pouco tempo antes, algum tempo antes, Deus tinha usado o pastor para falar que a nossa vida, a minha e do meu esposo, ele pegou uma folha de papel ofício, e amassou, e falou que a partir daquele dia Deus estava escrevendo uma nova história pra gente, que a nossa vida ia virar num ângulo de 360 graus que a gente não ia entender. Mas foi muito rápido, né? E a gente 360 graus. A gente não entende o trabalhar de Deus, né? Às vezes a gente não quer, a gente tenta fugir, porque a gente acha que a gente não é capaz. Exatamente. Mas Deus vai capacitando a gente, e a gente tem que estar disponível às mudanças e tem que fazer a nossa parte, né? Exatamente. E se Deus fala que ele vai colocar a gente num determinado lugar e que ele vai capacitar, a gente tem que fazer a nossa parte e buscar. E aí a gente entende que você não caiu de paraquedas, foi parte de um propósito muito maior para a sua vida, para a vida do seu esposo, que para quem não sabe é o presbítero Valdeni, que também tem uma história maravilhosa. Eu já quero deixar o convite aqui aberto para você assistir o testemunho do presbítero Valdeni, uma pessoa que não suportava evangélicos,
você conviveu com ele, né? E você sabe melhor do que ninguém que ele não suportava evangélicos, mas Jesus, ele encontrou Jesus também. Ele não encontrou a religião, ele encontrou Jesus. E Jesus mudou a história dele. E esse é o impacto do nosso podcast. São vidas de pessoas comuns. Você não é famosa. Eu não sou famosa. As pessoas que passaram aqui não são famosas. Mas são pessoas que têm uma história avivada. São pessoas que têm uma história transformada. Porque um dia teve um encontro com Jesus. Glória a Deus. E aí, dentro desse Ministério da Família, o que vocês fazem hoje, irmã Luciane? Nós temos as visitas, né? As pessoas do nosso ministério que desejam uma visita, é só estar agendando com a gente, que a gente vai estar indo nos lares, a gente vai estar orando. E se as pessoas não quiserem, de repente, que a gente vá no seu lar, mas é só entrar em contato com a gente, que a gente entra na causa, a gente dobra o joelho, né? Glória. E a gente ajuda em oração, né? Que a gente faz uma ligação direto com o Pai e eu tenho certeza que aquilo que não está no nosso alcance, o Senhor faz. Isso aí. E eu vou falar algo aqui que não está no nosso script, fora do script, né? Porque eu senti de Deus de falar. Nós fazemos visitas, né, pastorais, e diversas famílias que nós fomos citaram o seu nome, o nome do seu esposo, de alguma forma que vocês contribuíram na vida de alguém, ajudando de alguma forma. E assim, isso é muito gratificante e eu até fico emocionada, porque é ver que o que realmente Deus fez. Porque você começou falando a sua história, que você era uma pessoa egoísta. É muito lindo. E hoje, se não 90%, vou botar 90% das casas que nós fomos, de alguma forma o seu nome e o nome do presbítero Valdemir foram citados. Nós nem sabíamos. Vocês sempre fizeram e nunca falaram. Porque eu sei que vocês fazem para o Senhor. Vocês não fazem por causa do tempo de avivamento, mas vocês fazem por causa da transformação que foi gerada dentro de vocês. E é isso mesmo, é isso que eu como pastora, que Reinaldo como pastor, nós queremos que as pessoas entendam. Porque hoje vocês estão aqui, mas se amanhã ou depois Deus levar vocês para outro ministério, não aqui em Linhares, fora, para vocês virarem pastores, porque é o que eu falo, né, sempre com você, que é o que Deus tem para a vida de vocês, vocês vão agregar naquele lugar, naquela cidade, não por causa de uma placa, mas por causa de Jesus, porque é o nome que nós pregamos, o nome de Jesus, o que o Senhor Deus fez na nossa vida, o que através do Espírito Santo, a transformação que é gerada em nós. Então, e isso é muito gratificante. Inclusive, a Tatiane, quando ela gravou o podcast, ela citou o seu nome. Ela falou a respeito de que vocês iam lá todos os dias aplicar a vacina, a injeção, no esposo dela. E são atos de quem ama, atos de quem aprendeu a se colocar no lugar do outro, atos de quem largou o egoísmo, né? Porque foi numa época que você trabalha, né, em um hospital, e eu vejo a importância que hoje aquelas pessoas têm para você. Aqueles pacientes não são só pacientes, são almas, são pessoas que você ora, que você apresenta Jesus. Você tem feito um trabalho missionário dentro do hospital, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pessoas que o Senhor já recolheu, mas que eu tenho certeza que está na glória, que está lá a pedra na sua coroa. Amém. E isso é gratificante. E por causa do amor de Jesus, que transforma vidas. E fala um pouquinho pra gente como que é esse campo missionário no hospital. Porque tem pessoas, irmã Luciane, que acham que fazer a obra de Deus é só dentro da igreja. Fala pra gente aí como que é você exercer a obra missionária no seu local de trabalho. Às vezes você não precisa nem de falar, você tem que ter a atitude, a maneira de você agir, você tem que fazer de uma forma diferenciada. Se você vê que seu colega está agindo de uma forma que não condiz, você faça a diferença. Exatamente. Né? Mas também é muito importante quando você tem a oportunidade de falar do amor de Jesus, porque aquelas pessoas, elas estão ali, elas estão debilitadas. O que ela mais precisa é de uma palavra de conforto, né? Um incentivo.
E sempre que a gente pode, sempre que eu posso, a gente está ali. Eu tenho uma colega de trabalho, né, que eu falo que Deus coloca anjos na nossa vida, e ela voltou a trabalhar comigo agora, e eu me inspiro muito nela, tá? Porque toda vez que ela tem a oportunidade, ela tá lá plantando a sementinha dela, né? E quando Deus tira ela de um setor e joga por outro, que ela passa por prova, ela mesmo fala: eu sei, eu tô passando por batalha, eu tô passando por luta, mas é necessário eu estar lá, e eu sei que Deus está agindo através da minha vida, porque alguém está precisando. Então, sempre que a gente puder, que a gente faça a diferença. A gente às vezes acha que é muito pouco, mas só de você estar ali perto daquele leito e falando do amor de Jesus, independente se você sabe que a pessoa vai sair dali ou não, mas que ela receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque nós sabemos que o nosso lugar não é aqui, né? Que um dia nós vamos voltar para nossa casa. Né? E dentro disso, quebra todos os protocolos de achar que para fazer a obra nós precisamos estar no altar com o microfone na mão. Não, nós temos um campo missionário. Verdade. No nosso trabalho, na faculdade, no ponto de ônibus. Você é um missionário, é ir de pregar o evangelho a todos. E dentro disso, irmã Luciane, o que você espera para o seu ministério? O que você pensa assim para o seu futuro? Aonde você quer chegar? Você tem algum sonho? Tanto para ministério, tanto para sua vida secular? Olha, eu estou em constante transformação, né? Estamos em obra, cada dia é um aprendizado, né? Então, eu creio que para mim ser uma pessoa melhor, porque eu tenho muito que melhorar, eu tenho que estar em constante estudo. Então, eu busco estudar, né? Estou fazendo teologia agora, maravilha, né? Parabéns. Mateus me empurrou, tá me empurrando para esse propósito, né? Não é fácil, porque a minha vida é uma correria, né? Mas aí eu tô me capacitando, porque eu sei que eu vou adquirindo experiências que quando alguém chegar com uma determinada situação, eu vou poder aconselhar, eu vou saber usar as palavras certas. Exatamente, você. E aí estamos aí, estudando, buscando, e eu sei que Deus vai nos ajudando. Se a gente coloca Deus à frente, tudo vai dando certo. Verdade, Luciane, eu tenho certeza que hoje você está estudando, faz parte também do propósito de Deus para sua vida, para a grande obra que Ele ainda tem a idealizar na sua vida, na vida do Mateus, na vida do Valdemir e na vida do Arthur. Amém, eu creio. Essa grande obra missionária que Deus tem para vocês, de um pastoreio, né? Porque breve teremos 3 teólogos na família, né? O Valdemir, o Mateus e a Luciane, e tudo que eu tenho certeza que vocês estão fazendo para que o nome de Jesus seja glorificado. E nenhum desse esforço de vocês será em vão. Amém. Eu quero agradecer a sua contribuição nesse dia, por esse testemunho maravilhoso. E eu gostaria que você fizesse uma oração para a gente finalizar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, a Ti, Senhor, somos gratos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, continuar abençoando, Senhor, a vida da pastora, sim, a vida do Mateus e a da diaconisa Mirela, Senhor, que implantou, Senhor, esse projeto, Senhor, lindo, Senhor, que chega ao alcance das pessoas, Senhor, para impactar as vidas delas, Senhor. E que elas venham entender, Senhor, as pessoas que estão ouvindo, ó Pai, aquelas que se acham inúteis, aquelas que se acham incapazes, verdade, Senhor, porque nós somos miseráveis mesmo, mas é o Senhor que nos transforma, Pai. É o Senhor que nos ajuda e que nos direciona. Com a força dos nossos braços, nós não conseguimos nada. Mas se nós colocarmos o Senhor na direção, na nossa frente, nós conseguimos. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, contando um pouquinho da minha vida, do meu testemunho. E que o Senhor continue conosco no decorrer desse dia. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.